Então, pessoal, mais uma aula de conversão 2 com potência e torque da máquina de indução. Máquina de indução. Bem, então nós temos esse modelo, que é o modelo referido ao estator da máquina de indução gaiola de esquilo. E essa análise de potência, ela tem no FITS, tem no BIM, mas a do BIM é assim, um pouquinho mais interessante do que a do BIM, então, do que a do FITS, então eu estou seguindo a do BIM, certo? Também sempre usa a simbologia do BIM, um pouquinho diferente, não é bem a simbologia nem do BIM nem do FITS. FITS usa a mesma simbologia que ele usa lá para transformadores, 1, 2, para primário e secundário. Eu não gosto dessa simbologia para motor, então eu gosto de usar estator e rotor, ESR, né? Bem, então essa análise começa pela análise do potência de estator. Tá? Essa equação que o FIT chegou aqui é um XM, né? O BIM ele usa as indutâncias, sempre ele não usa as indutâncias, as reatâncias, né? Enquanto o FIT só usa reatância, mas nesse caso eu gosto de usar reatância. E ele começa com a potência de estator. A PS seria a potência de estator. E, assim, chegar nessa equação dele não é uma tarefa fácil. Eu deixo uma missão para vocês chegar nessa equação, certo? Provar que essa equação é verdade, que a potência do estator ela vai ser, claro, né, a parte real da potência aparente. E ele chega à conclusão que a potência aparente vai ser igual a 3 vezes RS vezes S ao quadrado, né? Então seria a potência aqui, normal, né? Então, se a gente pensar fazer uma análise de potência aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o R quadrado. Mais J, 3 vezes ômega E, LS mais LM e S ao quadrado, que é uma potência reativa, né? Tem um J, imaginário puro, na verdade, você pegaria a potência aqui, somaria as duas com a corrente de estator. Mas aí ele não está usando a corrente de magnetização, a corrente que passa por aqui, né, é a corrente de magnetização, certo? Aqui ele está considerando que passa a corrente de estator aqui, né? Está meio que ignorando ali o secundário. Você pode considerar que a corrente de estator, né, a corrente de magnetização, ela tem uma parcela, né? Ela é uma F de IS e IR, certo? Então, nesse caso, né, uma parte dessa função seria diretamente a potência reativa direta, né, a potência reativa da indutância, né? Seria o JXLS mais XM vezes módulo de S ao quadrado, né? Então, uma parte dessa função aqui seria J XM S ao quadrado, essa potência. Uma outra parte, né, que daí também está relacionada com a parte do rotor, seria 3 vezes J XM e S asterisco e R linha. Né? E aqui o IS asterisco vem justamente porque a potência aparente considera que é IS asterisco. Então aqui a gente tem IS asterisco também. Bem, isso daqui, pessoal, é um número real puro, na parte imaginária. Isso aqui é um número imaginário puro, é J vezes um número real. Então, é sempre um módulo de um número complexo ao quadrado, né? Vamos pensar no número complexo Z ao quadrado. Isso eu pressuponho que vocês saibam, mas o módulo desse número sempre é um número real, porque o quadrado do número complexo é um número real, né? Porque isso daqui é igual, né, a ao quadrado mais 2 vezes b vezes i ao quadrado mais b quadrado e quadrado. 2 vezes b vezes i, né, mais b quadrado e quadrado. Então, isso daqui é igual ao quadrado mais menos b ao quadrado mais 2bi. Né? Então, o módulo desse número aqui, ele vai ser igual a
a ao quadrado menos b ao quadrado Bem, nessas contas a gente sempre pega o módulo, né, ao quadrado do número complexo e sobra um termo, né, que aí cabe a vocês provar que isso é verdade, que é 3 vezes j, xm e s asterisco e r asterisco. Esse termo, ele é um termo que não dá para dizer se ele é real ou imaginário puro, ele é um termo complexo, apesar desse j, porque é um j que multiplica dois fazores, então não tem como saber, né? Então a gente pega, né, a parte real de cada termo, mas a parte real desse termo específico é igual à parte imaginária, trocando os conjugados, né, vai ser a mesma igualdade. Então, isso dá para provar, né, que o real de x vezes y conjugado, o x conjugado y, é igual a, ou no caso de j, né, x imaginário y, é igual ao imaginário de xy conjugado. Isso é fácil de provar. Em que j a menos bi, c mais di. Então, se eu multiplicar tudo aqui, né, eu vou ter j a c, no caso que eu estou chamando de i, de, né, então vou manter i. Aqui eu vou ter i a c menos bci quadrado mais i quadrado ad menos bd i quadrado, que é o cubo. Então, i a c, i quadrado vai dar menos 1, aqui vai dar menos 1 também, e ao cubo é menos i, então aqui vai dar mais bd, certo? Se eu pegar o imaginário de xy conjugado, ou seja, se eu fizer a mais bi vezes c menos di, eu vou ter AC, né, mais menos ADI mais BCI, aí vai ficar I quadrado, né, então eu vou ter mais BD, certo? Então, se eu pegar a parte imaginária desse cara aqui, o imaginário desse cara aqui, ele é igual, né, imaginário de, sei lá, Z2 e aqui Z1. Imaginário de Z2, ele é igual a BC menos AD. E o real de Z1 também é BC menos AD, são iguais, então essa é a igualdade verdadeira. Beleza? Bem, então a potência ativa de estator é 3 RS mais 3 ômega ELM, que seria XM, né? Imaginário de S vezes IR' conjugado. Agora ele pega a potência de rotor Lean, né? Quem que ela é? Vai ser 3 vezes IR' vezes IR'. IR, né? Vezes IR'. Aí a gente chega, né? Vai ser 3 vezes a perda Joule ali no rotor, na Joule esquilo, mais 3 vezes S, ômega I, LM, tem um S aqui envolvido, né? RE real de J, que é o mesmo termo que tem aqui. A única diferença é que tem esse S, não faz diferença nenhuma, né? Então, transformando isso usando a mesma relação, a gente vai ter agora, só com uma diferença, né, que aqui eu já tenho, aqui é uma outra identidade, na verdade. Porque aqui eu tenho real de J e essa aqui o IR já está conjugado. Então, se eu não desconjugar o IR, se eu pegar a mesma coisa, né, tipo, vamos supor que eu continue mantendo
assim, né, eu vou inverter o sinal da parte imaginária. Então, na verdade, vai ficar assim, no final das contas, né? Logo, vai ser menos esse resultado. Então, por isso que aparece menos aqui na frente. Certo? Então, ele pega a potência elétrica total, que ele diz que é a soma da potência de estator mais a potência de rotor. E aí ele chega que a potência elétrica total ela vai ser as perdas Joule, né, os R quadrados, os dois lados, mais a potência eletromecânica, que seria 3 vezes 1 menos S, ômega E, Lm e SR conjugado. Né? Notem, pessoal, que a potência de estator é a potência total da máquina também. É a potência que o estator precisa para alimentar a máquina. Só que naquela modalidade da potência de estator, a gente não tem essa separação de potências. Né? A potência só que o estator tem para poder, que circula no estator, né? A potência que circula no estator. Né? Então, somando com a potência que circula no rotor, a gente tem a potência elétrica total. Né? E aí a gente chega nessa potência eletromecânica, que ela é, vou pegar aqui, 3 vezes 1 menos S, ômega E, Lm, e M vezes imaginário, né, de ISR conjugado. Bem, depois ele entra num conceito de potência de entreferro, que o FITS também traz, PG, o FITS inclusive usa essa mesma simbologia, que ela vai ser a potência que circula pelo estator menos as perdas joules de estator. Ou a perda joule de rotor mais a potência eletromecânica. Se a gente olhar para o modelo de circuito, faz todo sentido essa ideia de potência de entreferro. Por quê? Porque a potência que vai circular pelo entreferro, né, potência ativa, porque na instância de dispersão é reativa, então não conta. A potência ativa que vai circular, né, do estator para o rotor, sai do circuito de estator, é a potência que passa pelo entreferro. Então, vai ser a potência total de estator, né, menos as perdas joules de estator. Né, porque o que foi perdido no estator, foi perdido lá. O resto vai atravessar. Né, vai atravessar para o rotor. Vai passar pelo entreferro. Certo? Vai passar aqui pelo entreferro. E, ao mesmo tempo, né, vai chegar no rotor. Então, essa potência ela vai ser usada para duas coisas. Para as perdas de rotor, perda joule de rotor, mais a conversão eletromecânica de energia. Né? Isso é a potência do entreferro. Certo? Então, e aí a gente também chega na mesma ideia da potência elétrica lá, né? Se a gente igualar isso daqui e passar isso aqui para lá, a gente vai chegar nessa mesma expressão. Né? Porque pelo estator passa tudo, circula tudo. Né? Então, a gente tem que a potência de entreferro, né, ela vai ser igual a potência perda joule mais a potência eletromecânica. Se a gente olhar o modelo do circuito, né, a parte ativa nesse modelo é unicamente, né, a potência dissipada nessa resistência. Uma parte vai ser perda joule, outra parte vai ser potência eletromecânica. Certo? Então, eu tenho que a perda joule vai ser 3 vezes R ao quadrado vezes R'. E a outra vai ser vezes aquele 1 menos S sobre S vezes R'. Certo? Vezes R ao quadrado. Isso daqui, né, pode ser interpretado como S vezes a potência de entreferro. Que a potência de entreferro vai ser 3 de 1 meio, né, R quadrado. R, toda a resistência, né? RR. Isso daqui a gente tem uma resistência que é RR' sobre S, que pode ser separado em duas partes, né? RR' e 1 menos S RR' sobre S. Então, essa potência toda de entreferro, que é a potência que alimenta essa resistência, ela vai ser uma parte para alimentar a perda no cobre, ou no caso no alumínio, e outra parte para ser realmente convertida em torque, certo? Que é a potência eletromecânica, que é 1 menos S PG, a perda joule no cobre é S vezes PG, que é uma relação bem interessante.
né, que a distribuição de perdas aqui é justamente dada pelo escorregamento. Então, observem que coisa interessante. Então, PG é igual a SPG mais 1 menos SPG, obviamente, certo? Sendo que isso daqui é PEN, isso daqui é perdas. Então, o fato de existir escorregamento implica a existência de perdas. Se não houvesse escorregamento, se o escorregamento S fosse igual a zero, eu não teria perdas no rotor. E toda a minha potência de entreferro seria convertida em potência eletromecânica. Só que se o escorregamento fosse zero, eu não teria torque. Por quê? Aí vem que eu estou na rotação síncrona. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Dessa máquina. Então eu preciso ter escorregamento. Se eu não tenho escorregamento, eu não tenho perdas, mas se eu tenho escorregamento, eu tenho perdas no cobre. O escorregamento foi justamente uma consequência das perdas no cobre, certo? Então é uma coisa bem curiosa. Se o escorregamento é 1, ou seja, eu estou vazio, né? Eu não tenho torque, não giro, né? Até tenho torque, mas eu não giro. Então a velocidade é zero, né? Aí isso daqui fica um 0 sobre 0, fica uma indeterminação. Eu vou ter torque, mas eu não vou ter, vai convergir para um número, né? Então eu não vou ter rotação, mas eu vou ter perdas no cobre, então curto-circuito. Isso depois, na hora do rotor bloqueado, faz todo sentido. Assim, é importante que vocês contemplem depois dessas fórmulas. Reflitam, anotem novamente, tentem entender bem elas. Certamente vocês vão ser cobrados por isso, né? Então, entender o fluxo de potência no interior da máquina de indução. Isso é uma coisa bem complexa, mas assim, se você parar para entender e visualizar isso, é uma coisa assim brilhante até, né? O funcionamento físico da máquina. Potência, pessoal, é tudo. Engenharia se define, pelo menos a parte técnica de engenharia, é análise de potência. Todas as áreas de engenharia convergem a como eu posso converter melhor a potência, transformar a energia elétrica em outras formas de energia. Isso é a essência de máquinas elétricas. Uma máquina é o que faz isso. Essa é a essência da nossa matéria, né? Analisar a potência. E vocês vão ter outras matérias juntas. Vocês têm sistema de potência, vocês têm eletrônica de potência, vocês têm a parte de máquinas elétricas, como vocês estão vendo agora. Vocês têm projetos elétricos que nada mais é do que como levar a potência efetivamente para as cargas, né? Vocês tudo dimensionam o VA de cada tomada, por exemplo. Vocês veem potência. Tudo é potência. Projetos elétricos, eletrônica de potência, sistemas de potência, máquinas elétricas. Então, isso é o mais importante. Como converter energia elétrica em outras formas de energia. É isso que a gente estuda na engenharia elétrica. Isso é engenharia elétrica. Bem, o torque, então, vai ser a potência mecânica dividida pela rotação. Ou a potência de entreferro dividida pela velocidade síncrona do campo. Olha só que mágica. Porque, claro, a relação vai ser a mesma. A parte que está sendo usada para escorregamento vai estar contida dentro das perdas Joule de rotor. Consequentemente, se eu quiser usar a frequência síncrona mecânica, eu só uso a potência de entreferro inteira, né? Uma coisa bem curiosa. A relação é a mesma. Então eu posso calcular o torque pelas duas formas, tendo a potência de entreferro, certo? Uma coisa bem curiosa mesmo, é que esse termo aqui, a potência eletromecânica, é igual a esse termo aqui, que é a potência eletromecânica. Os dois são iguais. Percebam que esse termo que só tem indutância e SR conjugado é um monstro. E esse cara aqui tem só IR quadrado, RS quadrado. Ele prova que esse negócio bizarro é igual a isso. Provem, tentem provar. Tentem vocês demonstrar que uma coisa é igual a outra. Eu tenho história já com isso, né? Já desafiei vários alunos e os alunos não entendem o que é provar alguma coisa, né? Eles, usar as próprias relações daqui para provar. Não, para provar isso, né? Você tem que ir para o modelo de circuito e enxergar no circuito elétrico que uma coisa é igual a outra, né? E vários alunos brilhantes que não sabem, não aprenderam a provar coisas, porque eu acho que vocês não forem exigidos na parte de matemática a provar coisas, né? E eu acho que isso é uma coisa fundamental, né, para engenheiros eletricistas que querem desenvolver coisas novas, entender as coisas que estão acontecendo, demonstrar coisas, provar que uma coisa pelo modelo de circuito é outra coisa. Então,
O desafio dessa aula, né, o exercício que vai ficar para vocês dessa aula é fazer essa prova, né? Quem fizer corretamente essa prova, né, presta atenção, porque assim, eu tenho certeza que vocês, à primeira vista, vão tentar copiar uns dos outros e tudo mais, eu sei disso. Mas podem tentar copiar, porque, assim, eu já vi pouquíssimos alunos até hoje conseguiram fazer essa prova sem minha ajuda, né? E alunos de vários lugares que eu já dei aula dessa parte. E não é uma coisa, assim, complicada. É uma prova dentro de circuitos elétricos, né? Então, o desafio da aula dessa semana vai ser justamente fazer, né, essa dedução valendo 1 ponto na prova de problemas. Então, vocês vão ter direito a 1,5 ponto na prova de problemas. Meio ponto do exercício da máquina síncrona, né, mais 1 ponto dessa dedução. Então, se vocês fizerem essa dedução, vocês vão ganhar 1 ponto na prova de problemas. É alguma coisa, né? 1 ponto na prova de problemas. Fazer essa dedução, 1 ponto a mais. Então, a prova vai valer 11,5. Nunca foi tão fácil passar em máquinas elétricas como esse semestre em Cursão 2, tá? Nunca foi tão fácil. Aproveitem. Porque semestre que vem eu não vou ser tão generoso, eu acho. Sempre digo que não vou ser tão generoso, apesar que o semestre passado foi bem complicado. Esse semestre está bem mais tranquilo, né? Então, estou distribuindo pontos. Então, é bem simples. Provem uma coisa verdade, provem na mesma prova, tá? Que aquela potência de estator, ela é verdade só pela análise de circuitos. Então, provem essa potência de estator e provem essa igualdade entre as duas coisas. Mostra que as duas coisas, só analisando o circuito, são iguais. Só olhando para o circuito, provem que aquilo ali, aquela expressão, é a potência de estator. E só analisando o circuito, provem que as duas coisas são iguais também. Tá? Usem as técnicas de circuito que vocês quiserem. Usem superposição, teorema de Thevenin, pode usar qualquer coisa. Desde que vocês mostrem que as coisas são iguais. Beleza? Então tá. Bem, eu vou ver se a prova está correta ou não. Se tiver, eu dou 1 ponto das duas coisas. Se não tiver, uma das duas não tiver certa, eu já dou 0 para tudo. Tá? Então, se as duas estiverem certas, eu dou 1 ponto. Se uma das duas, ou em qualquer momento, tiver uma coisa errada na dedução, eu dou 0 automaticamente. Eu não vou dar parcial nessa questão. Então, vale 11,5, mas se tiver tudo certo, toda a prova estiver certa, eu vou dar 1 ponto, certo? Mas vocês têm a consulta ao universo de pessoas, né? Vocês podem consultar até a professora Ana de circuitos, o professor Trentini, que já deu circuitos 2, quem vocês quiserem, né? Vocês podem consultar para aprovar isso. Se eles vão provar para vocês, eu não sei, né? Mas os alunos não têm muito sucesso nessa prova. Pode ser que algum de vocês consiga. É um desafio. Bem, então assim, quando tem um rotor bobinado, com o rotor bobinado o negócio é outro mundo. Existe ali o capítulo inteiro do BIM dedicado só a rotores bobinados. Aí tem velocidade supersíncrona, subsíncrona, gerador supersíncrono, motor supersíncrono, motor subsíncrono. Tem todo um estudo de fluxo de potência lá dentro, bem mais aprofundado. Aquele capítulo bem interessante, se vocês quiserem uma olhada, acho que é o capítulo 14 do BIM. Então, assim, ele faz um longo estudo do motor bobinado. O capítulo 7 ele se dedica quase inteiramente ao rotor calor esquido. Mas ele faz uma concessão nessa parte das potências, porque aqui ele não está atuando ativamente no rotor bobinado, né? Ele está usando o rotor bobinado passivamente. Ele só está extraindo potência, ele não está injetando potência pelo rotor, né? Então, ele traz uma emulação de que a gente pode usar o rotor de esquilo do motor, ou um rotor bobinado, enfim, com uma fonte de frequência variável, certo? Por quê? Porque a frequência de rotor é S vezes a frequência de estator, certo? Então, em teoria, eu posso manipular esse S a meu bel prazer, de certa forma, se eu conseguir controlar o eixo do rotor. Aí eu posso manipular o S a meu bel prazer. Então, eu consigo gerar aqui uma fonte de alta potência, com frequência variável, né? Eu não consigo, durante muito tempo, eu não conseguia fazer isso com eletrônica, né? Só a partir do final da década de 90 que a eletrônica de potência conseguiu fontes de alta potência, inversores de média potência, por exemplo, né? Senão eu não teria esses inversores de média potência. Então, se eu precisasse de alguma carga específica com frequência variável e alta potência, eu era obrigado a usar um sistema com motor de indução.
Porque só o motor de indução conseguiria fazer isso, né? A máquina síncrona também consegue, mas a máquina síncrona não consegue aumentar muito a frequência, né? O motor de indução ele já tem uma possibilidade, sim, tem muitas possibilidades nesse sentido, né? Ele inclusive consegue roubar, ele com o motor consegue, ou com o freio no caso, ele consegue injetar potência na carga, diferente da máquina síncrona, que obrigatoriamente teria de ser um gerador, ou seja, vamos ver o problema de ser um gerador, né? Bem, então nesse caso, a potência, né, seria a carga, seria a resistência, a perda que vai ter dentro do próprio rotor, gaiola de esquilo, né, mais a resistência da carga, né, potência de rotor. A potência a reativa vai ser o x da carga, o xl do rotor. A potência eletromecânica vai ser agora observada por a carga também, então vai ser R' mais R da carga vezes 1 menos S sobre S. A potência de estator vai ser a perda no estator mais a potência de entreferro. Potência de entreferro, a perda do rotor, potência do rotor sobre S, né, dentro daquelas relações lá de cima. E a potência eletromecânica vai ser 1 menos S vezes a potência de rotor. Vem no modelo do circuito. Aqui a diferença é que você vai acrescentar no circuito. Aqui você tem aquele RR sobre S do próprio rotor, e aqui você tem o R carga, linha sobre S. Basicamente isso, né? E a potência no eixo, né, vai ser a potência eletromecânica menos as perdas rotacionais. Então o BIM ele traz um exemplo bem interessante, o exemplo 7.5. Tá? Tem até um exercício na lista também sobre esse exemplo, né, que eu sugiro que vocês façam, que ele dá uma máquina trifásica de 480 volts, 100 kW, 60 Hz, 4 polos, acoplada ao motor CC, cuja velocidade é controlada, para que o rotor do motor de indução alimente uma carga, esse é adaptado do exercício, uma carga de 180 Hz e 100 kW. Então, esse motor de indução, a máquina de indução, vai alimentar uma carga no rotor, conectada no rotor, com frequência de 180 Hz e 100 kW, toda a potência do motor principal, né? Essa potência ela vai ser balanceada entre o próprio motor de indução e o motor CC. Então, ele quer que a gente estime a potência no eixo, né, a potência no estator, para a potência demandada no eixo seja a menor possível. Então, ele quer consumir o mínimo de potência possível do motor CC, certo? Expressa todas as perdas, inclusive no cobre. Então, está matando o escorregamento? Tá. Só que aqui é só para a gente ter uma análise do que vai acontecer, ter uma noção mais, assim, eu posso dizer, mais o fim da coisa, mas como é que está acontecendo o fluxo de potência. Não quero entrar tanto no detalhe do pressão exata, porque obviamente vai ter uma perda, né? Até porque tem um escorregamento relativamente alto nesse caso, certo? Então, o primeiro passo é entender que a frequência do rotor é S vezes a frequência do estator. Então, se eu quero 180 aqui e tenho 60 aqui, o escorregamento é 3. Mais ou menos 3, porque eu posso ter a frequência ao contrário, né? Se eu tiver mais 3, eu vou ter um motor, ou um freio, na verdade, né? E se eu tiver menos 3, eu vou ter um gerador de indução. Então, a potência do estator, como não tem perdas, é a potência de entreferro. E a potência eletromecânica é menos a potência do eixo. Então, caso o escorregamento seja 3, para a frequência de 180 Hz no motor, né, então percebam que esse escorregamento de 3, né, uma máquina de 4 polos, a máquina CC, que não tem limite de frequência, está girando bem mais rápido, né? A máquina CC força o giro que a máquina de indução não consegue girar. Ela não tem força, digamos assim, para competir com a máquina de indução. Com a máquina CC. A máquina de indução não compete com a máquina CC nesse caso. A máquina CC ganha a aposta. Porque a máquina de indução vai querer girar a 1800 RPM e diminuir esse escorregamento. Mas ela perde para a máquina CC. A máquina CC tem mais força e a máquina CC consegue vencer, digamos assim, a máquina de indução e forçar o giro, né, com controle, a frequência que gere 180 Hz no rotor, certo? Então, o motor de indução perdeu a briga ali. Então, se o escorregamento for 3, né, a potência no rotor é 100 kW, isso é dado, porque a carga está puxando isso. Então, a potência entre ferro é a potência de rotor dividido pelo escorregamento. Isso a gente viu antes. Então, vai ser 100 kW dividido por 3, vai dar 33,3 kW. A potência eletromecânica é 1 menos S vezes a potência entre ferro. 1 menos 3 vai dar menos 66,6 kW. Por quê? Ele está absorvendo, ele está, na verdade, a eletromecânica está convertendo energia negativa, né? Porque o motor de
CC que está ganhando a briga, né? Então a potência está indo ao contrário do sentido que seria o sentido esperado para ele girar, certo? Então a potência no eixo, né, vai ser menos a potência entre ferro, 66,6 kW. Então o eixo está ganhando dele. E a potência no entreferro, que é igual à potência de estator, porque não tem perdas, é 33,3 kW. Então, o que está acontecendo, né? Bem, primeiro vamos analisar outro caso de S igual a menos 3, e daí a gente vai entender melhor a situação. Nesse caso, né, a potência do entreferro vai ser menos 33,3 kW. E a potência eletromecânica vai ser menos 133,3 kW, porque a isenção negativa vai dar isso. Então, a potência no eixo agora vai ser 133,3 kW e a potência entre ferro vai ser menos 33,3 kW. Obviamente, né, 66 no eixo é menor que 133, então o caso de S igual a 3 é preferível, né? Então, significa o seguinte, pessoal, que S igual a 3 ou menos 3 significa que como ele está girando no sentido favorável ao o motor, aqui está dizendo que o motor CC girar no sentido no sentido favorável ao giro do motor de indução. Ele está numa velocidade super síncrona. Ele está bem acima da velocidade síncrona. Está 3 vezes a velocidade. Não, está 3 vezes a velocidade síncrona. A relação lá de ns menos n sobre ns dá igual a 3. Isso que está dizendo para ele. Nesse caso, menos 3. Então, nesse caso, tu está com a velocidade aqui maior do que essa daqui. Agora, se o escorregamento é 3, significa que essa daqui, né, tá maior, né, do que essa. Essa aqui está bem menor. Essa aqui está ao contrário do sentido dela. Inclusive, ela está negativa. Né? Essa velocidade aqui está negativa. Está contra o sentido de giro do motor. Contra. Essa aqui está a favor do sentido de giro. Está a favor e bem a favor. Né? Essa aqui está contra e bem contra. Então, se eu tenho menos 3, eu estou bem a favor do sentido de giro. Se eu tenho 3, eu estou bem contra. Depois reflitam com calma, novamente. Tá? Bem, então, vamos observar o que está acontecendo aqui. Né? No meu caso, com o escorregamento 3, eu tenho que, no eixo tem 66,6 kW. Então, vem 66,6 kW do motor CC. E no interferro eu tenho 33,3 kW. Então, significa que o motor de indução está puxando da rede 33,3 kW. E puxando no motor CC 66,6 kW. Quando ele faz isso, essas duas potências se juntam no interferro, no eixo, né? E vão para a carga com 100 kW. Já no segundo caso, com S igual a menos 3, com o motor de indução funcionando como gerador, né, o que acontece? Ele puxa do motor CC 133,3 kW, sendo que 100 vai para a carga do rotor e 33 vai para a rede de volta. Então aqui ele está dividindo os esforços do motor CC com a rede, e aqui ele está escravizando o motor CC, dizendo, olha, mande para mim, para minha carga que eu estou querendo no rotor e mais para a carga do estator. Manda para a rede de volta a energia. Né? Então, com certeza, esse é o melhor caso, porque é ineficiente você devolver para a rede. Né? É muito mais eficiente você mandar dividir os esforços, né? Porque aqui tu está puxando energia do mesmo jeito, certo? Então, eu vou parar por aqui, tá? Esse vídeo já está ficando meio longo, né? Mas fica o desafio então dessa semana, né, de vocês fazerem aquelas duas deduções, né, lá num ponto, numa prova da máquina de indução, beleza? Seria isso então. Então, até o próximo vídeo.